mais uma classe de espanhol. Oi gente, bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E hoje nós vamos aprender sobre o modo subjuntivo, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, gente, né, que a gente já trabalhou com o modo indicativo, né, o tempo presente e alguns tempos passados também no decorrer desse curso. E hoje nós vamos aprender sobre o modo subjuntivo. E lembrando que nós também vamos estudar o tempo presente desse modo, tá? Nós estamos estudando por partes, então a gente vai estudar o tempo presente do modo subjuntivo. Então, tá bom? O modo subjuntivo no tempo presente no espanhol indica um fato ainda não realizado, que deverá ou poderá ou não se realizar, tá? É algo assim hipotético, duvidoso, não é nada concreto, é algo que pode ou não se concretizar, pode ou não acontecer. E também é utilizado para expressar desejo, tá? O modo subjuntivo é uma categoria verbal menos frequente que o modo indicativo. Nós sabemos que o modo indicativo é muito mais usado. O modo subjuntivo não, ele já é usado de uma forma menor. O modo subjuntivo trata de aspirações, sonhos e devaneios, imaginações, coisas hipotéticas. Ele difere gravemente do indicativo, que trata de coisas factuais, concretas e possíveis. Então ele é totalmente diferente do modo indicativo, tá? Não dá, no caso a gente não pode confundir eles dois, porque um é algo concreto, é fato, é aquilo que está acontecendo mesmo. Não é nada duvidoso. Já o subjuntivo, ele é totalmente ao contrário ao indicativo, tá certo? Então, mais uma vez, gente, nós estamos trabalhando com verbos. Então, se a gente está trabalhando com verbo, vai ter conjugação desses verbos. Então, novamente, aí no material de vocês, né, tem tabelas, como são conjugados os verbos nesse tempo, tá? Nesse modo também. Lembrando que nós estamos estudando o modo subjuntivo e o tempo presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Tempo simples, que é o tempo presente que nós estamos estudando, indica um fato ainda não realizado, que poderá ou não se realizar. Você vê que é algo totalmente duvidoso. Também expressa desejo. É isso que esse tempo quer nos dizer. Também expressa um desejo, algo duvidoso que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, que tem aí no material de vocês, que yo ame. Que yo ame. Então, quando a gente vai traduzir isso, fica que eu ame. Tomara que eu ame. Você vê que não é algo fato, sabe? Você vê que não é algo concreto. Que yo ame. Ah, eu posso ou não amar. E tem aí, gente, também uma diquinha que vai ajudar muito a gente na hora de conjugar esses verbos, que é, para facilitar, acrescente sempre que, tá? Essa palavrinha que, antes do pronome ou da conjugação. Geralmente é uma coisa que eu sempre usei também quando eu estudava para me facilitar, no caso, na conjugação dos verbos e para diferenciar ele do indicativo. Então a gente sempre fica que yo ame, que yo coma, que yo duerma. Então esse que, gente, ajuda muito a gente quando a gente está estudando o modo subjuntivo, tá certo? Essa é uma diquinha aí para facilitar a vida de vocês. Aí, né, seguindo a tabela aí do material de vocês, vamos ver como é conjugado, como são conjugados, nas verdade, os verbos regulares no presente do subjuntivo. Temos aí o verbo hablar, comer, partir e, novamente, os verbos nas três conjugações, AR, ER e IR. Então, vamos lá. Como é que fica conjugado o verbo hablar? Então, fica yo hable. Yo hable. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar que yo hable. Ó, que yo hable. Tá? Tu hables, que tu hables. Él, ella o usted hable. Nosotros hablemos. Vosotros habléis. Ellos, ellas ou ustedes hablen. Então, gente, na hora, sempre em assunto de verbo, gente, o mais importante é a gente prestar atenção na terminação dos verbos, tá? Vai ajudar muita gente. A terminação do tempo presente do subjuntivo já muda quando vocês forem comparar com o tempo presente do indicativo. Tá? Então presta muita atenção nas terminações dos verbos. Comer, como é que fica comer? Yo coma. Se vocês quiserem falar para soar melhor, para vocês terem essa facilidade também de diferenciar, é que yo coma. Que yo coma, dá essa ideia de posso ou não comer. Que yo coma. Que tu comas. Que él coma. Que nosotros comamos. Que vosotros comais. Que ellos coman. Tá vendo? Muda completamente. Partir, né? A última terminação, o IR. Então, que yo parta, que yo parta, que tu partas, que él, ella, usted parta, que nosotros partamos, que vosotros partais, que ellos partam. Então,
repetindo, presta atenção nas terminações dos verbos. Você também na apostila de vocês alguns casos, né, específicos assim, dentro desse tempo verbal, né, dentro desse modo também. Então temos aí na letrinha A, alternâncias vocálicas. O que seria isso? São aqueles verbos que apresentam acréscimo, mudanças ou supressão, né, a retirada de vogal em suas raízes. Os principais exemplos. Quando se torna IE, né? A gente fala muito, houve diptongação, né? O E se torna IE. Por exemplo, temos o verbo pensar. O verbo em si é pensar, mas quando a gente conjuga ele vai mudar, o E vai mudar para IE. Como? Yo piense. Que yo piense. Tá vendo que mudou pensar para piense? Então o E se tornou IE. Então tem verbo, gente, que vai sofrer essas mudanças, tá certo? Outro tipo de verbo, exemplo, começar. Começar é começar, tá? Começar, que yo comience. Que yo comience, tá? Empezar também, entender, que yo entienda. Olha como diptonga o E trocado por IE. Entenda. Mentir, que yo mienta. Sentir, que yo sienta. Tá vendo? Presta atenção muito nisso. Jugar, que yo juegue. Que yo juegue. Tá? Jugar, juegue. Trocou o, acrescentou o E ou mudou para o E. Tá? Vamos dizer que acrescentou o E, porque já tinha o U. Outro exemplo, O para o E. Então, poder, né? O verbo poder tem o O, então na hora que a gente vai conjugar vai ser dito como puede, que yo pueda. Tá vendo que troca? Pueda. Jugar também, volver, que yo vuelva. Muda. O E, e por fim é por ir. Então pedir, que yo pida. Olha como a conjugação do verbo muda totalmente, que eu novamente coloquei tabelas para vocês sabem que eu amo tabelas, e tabela acho que ajuda muito a gente a memorizar, visualizar todo esse contexto, todas essas regras de uma forma prática. Então coloquei aí os verbos que justamente sofrem esses tipos de mudanças que eu acabei de dizer. Temos aí o verbo pensar, julgar, poder, pedir. Então aí é só vocês mesmos lerem os verbos, verem como eles conjugam, e na hora de formar frases, fazer as atividades, vocês já sabem como são usados, né, como são conjugados, tá certo? Outra regrinha, gente, aí na letra B, que são alternâncias consonantais, né? Como antes a gente falou de vogais, agora nós estamos falando de consoantes, então vai ter uma alternância, né? O exemplo que temos aí é quando a gente troca a letra Z pela letra C. Essa alternância acontece com verbos que terminam em ser, tá? Tem essa terminação ECER ou CIR, como conhecer, merecer, conduzir, produzir. Então, esses verbos terminados com ser, com sir, vai sofrer esse tipo de mudança, tá certo? Merecer, gente, olha como fica esse verbo, que eu mereço, gente, o verbo merecer, olha como ele fica, mereça. Olha a alternância, mereça. O Z veio para frente do C, mereça. Produzir, produzca. Tá vendo que o Z veio para frente do C, houve essa alternância, tá? Mereça, produzca. E assim segue a conjugação. Tu mereças, ele mereça, tu produzcas, ele produzca. Então, gente, são algumas regrinhas que a gente tem que estar ligado. Dentro desse item, a gente tem uma outra mudança. Quais são? Verbos que têm adição de G, da letra G. Por exemplo, verbos como salir, valer, venir, tener, oír, hacer, traer e etc. Essa é uma regularidade que também ocorre na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Se vocês forem lá no presente do indicativo, vocês vão ver que também ocorre essa irregularidade. Por exemplo, o verbo salir, salga. Ó como muda completamente. Salga, que yo salga, salga. O verbo oír, que é ouvir, que yo oiga, que yo oiga. Então, tem essa adição do G. Tá? Um a gente alterna, né? Vem a letra Z para frente do C, e nesse caso aqui a gente vai adicionar a letra G para que a gente assim faça a devida conjugação. De início pode ser assim super estranho, tá? Mas depois vocês vão ver, gente, que é super fácil, é super tranquilo. Para mim é um dos verbos mais bonitos do espanhol, é do tempo subjuntivo. Quando vocês aprendem é muito legal de fazer, de falar, é muito bacana. E por fim, gente, temos, né, na letrinha C aí, temos aqueles verbos que aí é regular totalmente. Sabe? É totalmente irregular, não se parece com nada.
totalmente irregular. Então nós temos aí como exemplo o verbo haver, né, que é o verbo haver, saber e ir. Então como é que fica conjugado esses verbos no tempo presente do subjuntivo? Que eu haya, ó a mudança, haber para haya, saber, sepa, ó, sepa, ir, vaya, que tu hayas, que tu sepas, que tu vayas, que ele haya, que ele sepa, que ele vaya. Muda completamente, são verbos que é totalmente irregular. Temos aí também os verbos decir, o verbo ser, o verbo estar, o verbo dar, que são verbos totalmente irregulares também. Então, decir, ó como fica, diga, que eu diga. Ser, que eu sea, que eu sea. O verbo estar, este, que eu este, tá, gente? Quando a gente vai traduzir esse este, na nossa língua fica esteja, significa o nosso esteja. Que eu esteja fazendo tal coisa, que eu esteja ali. Então, esse este, que eu este, que tu estés, tá? Dar, que eu dê, que tu des. Então, são verbos, gente, que muda completamente da forma infinitiva dele para a conjugação que ele está no momento, muda completamente. Então, gente, não tem para onde correr, é algo mesmo, o verbo é prática, tá? A gente sempre tem que praticar. Não é necessariamente a gente vai ter que gravar tudo, mas com a prática isso vai ficando na nossa mente, a gente vai já fazendo de forma automática, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, gente, foi uma aula bem curta também, tá? Só digo para vocês terem atenção mesmo na conjugação dos verbos, no finalzinho das terminações dos verbos, que é importante, porque é nesse final, gente, que muda tudo, né? E aqueles verbos que mudam completamente, esses aí mesmo que a gente tem que ver e gravar logo de vez, porque ele muda totalmente, mas tem aqueles outros não, que muda só o final dos verbos e aí pode confundir a gente um pouco. Tá? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, eu garanto a vocês que vocês estudarem, fazerem as atividades, estarem praticando, vai ficar de uma forma muito natural para vocês. Novamente, que o modo subjuntivo, ele é aquele modo que é duvidoso, hipotético, não é nada concreto, não é nada factual, é algo que pode ou não acontecer, tá certo? Sofre algumas mudançazinhas, como as regrazinhas que eu falei aqui, mas eu sei que eu tenho certeza que vocês vão pegar muito rápido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido, entendido a aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Façam as atividades para ficar algo muito mais natural para vocês. Façam as atividades, use outros meios de aprendizagem, use o dicionário, gente. O dicionário tem lá todas as conjugações dos verbos, caso vocês tenham dúvida na hora de realizar a atividade. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Besitos. Hasta!